Vem vadia, vadia meu Deus. 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 Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolor. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolor. Carla Giuliani, coisa tão boa te receber aqui no podcast Um a Mais. E é um a mais mesmo, porque sempre é um a mais do verbo amar. Tá bom? Coisa boa, minha colega Carla da Silva Giuliani, psicóloga formada pela URGS, especialista em psicologia hospitalar, com formação em psicoterapia de orientação psicanalítica e 15 anos de atuação em clínica hospitalar. E a música que eu pensei foi: hoje quem não cantaria, grita poesia, bate o pé no chão. Porque eu acho assim que o trabalho dentro de uma instituição como o hospital é um trabalho de resistência em relação ao sujeito que ali está, e além daquilo que o leva ao hospital, ele é um sujeito desejante na sua vida e no seu passado e naquilo que ele ainda quer. Sem dúvida. E aí, cara, me conta um pouquinho desse trabalho de bater o pé no chão. Então, prazer estar aqui contigo, Adri, grande colega com quem eu aprendi muito também, dentro e fora do hospital, né? Aprendemos, nós. Aprendemos, muita gratidão por isso. Então, há algum tempo, né, de vivência da psicologia no hospital, né, e não faz muito tempo e acredito que inclusive por ter trabalhado contigo, né, esse olhar para a resistência da psicologia e o que ela promove, né, a gente quando consegue, além de trabalhar, pensar no trabalho que a gente faz, a gente consegue aprender com isso, né? E com isso também ter gratificação com o trabalho. Acho que só quem aprende trabalhando é que se sente gratificado, que gosta, né, de trabalhar. Então, por isso, os 15 anos, e segue, como se diz, né? Eu ainda estou no hospital e né, sinto essa gratificação por estar ali nesse ambiente. Que sim, é um ambiente de doença, é um ambiente de tristeza muitas vezes, mas é um ambiente, antes de tudo, de pessoas, de seres humanos, de sujeitos, né? E um ambiente que historicamente foi, né, virando esse lugar da doença, né, esse lugar em que quem estava doente foi sendo deixado para trás, né, para que então a gente cuidasse da doença. E a psicologia ajuda muito a fazer isso, né, de lembrar mesmo ali naquele ambiente de diversos profissionais. Não é só o psicólogo que precisa fazer isso, todos, né, mas a psicologia faz essa marca, essa lembrança, né, de quem tá ali, quem é o dono daquele câncer, né, quem é o dono da pneumonia, enfim, né, e só esse fato, né, de fazer essa marca, e a gente faz isso escutando essa pessoa que está ali, seja o dono da doença, seja o familiar que vai junto com ele para o hospital, né, e aliás, toda a vida dele vai junto com ele para o hospital, né, é assim, é podendo escutar, né, isso tudo que vem com esse sujeito que também nesse momento vive um problema de saúde, um acidente, uma fatalidade, né? Ou, enfim, tantos motivos pelos quais a gente vai parar dentro de um hospital.
é esse tipo de escuta, né, que é sensível, que é atenta e que tem muito de técnica, né, e por isso eu sempre falo que o psicólogo, ele tá no hospital, ele não é simplesmente uma pessoa querida que vai lá carinhosamente, né, conversar com o paciente, né, o que vai lá porque a pessoa tá chorando, vai dar um ombro, vai dar um colo. Não, né? O psicólogo não é esse que faz isso, né? Acaba que esse colo acontece por via dessa escuta, né? E aliás, muitas vezes a gente nem dá propriamente o colo, Sim, o abraço, sim. digamos assim, né? Mas é com o ouvido e é com as palavras que vão acolher, que vão reconhecer o que aquela pessoa está precisando dizer ou comunicar de alguma outra maneira, né? É que vai fazer a diferença ali, né? Naquele momento. É isso, né? O hospital, ele, por ser esse lugar que geralmente se vai, né? Ou para nascer, ou porque estamos doentes, ou porque, né? Eu acho que esse espaço de escuta, e no caso de um nascimento, o espaço em que se supõe que aquele bebê escuta, né? Ele existe, E né? que ele fala. Ele existe. Né? Esse campo de se pensar o sujeito como este, que é da linguagem, por si só coloca a questão da humanização nesses cuidados com este corpo que está doente. Porque realmente só a presença de alguém que se coloca a escutar, né? Só a presença, né? Quando chega o psicólogo, então, dentro de um hospital, já está dito que aquele sujeito ali não é só aquela doença. Exatamente. Tem outras coisas para contar, né? Exatamente. Principalmente sobre como é que ele veio para ali, qual é a hipótese dele e para onde ele quer ir. Então, eu acho assim... Principalmente. um trabalho que ele auxilia demais, né, na recuperação, Sem dúvida. dessa pessoa que, enfim, está internada, mas também tem esse trabalho com os familiares, né, Carla? Sim, como é que é isso aí, assim? Como é que vocês atuam? E de onde veio essa história, né? De atender também as pessoas, porque numa UTI, uma pessoa que está entubada, né? E a pessoa que está esperando na sala de espera, quem é que poderia ser atendido? Partimos desse princípio, né, de que quem tá ali é paciente, né? Paciente é um termo que a gente usa ainda, né? Mas quem tá ali é sujeito para que a gente trabalhe, né? Acolha, converse. Então, para nós, de igual maneira, o familiar é alguém que precisa ser escutado. Né? Não é porque ele não é quem está em cima da cama, né? Eu falo isso. As pessoas que estão do lado do leito também são os nossos pacientes, o do psicólogo, né? Até porque tem muito para se escutar ali. Esse exemplo da UTI propriamente, né? Isso até bem pouco tempo atrás uma novidade, né? Bem pouco tempo atrás e de repente em alguns hospitais ainda não, né? Eu tive como familiar no hospital recentemente e não tive notícia. Não tinha essa possibilidade. Não tive notícia sobre, né, esse tipo de acolhimento que o psicólogo então vai ali se debruçar. E eu sempre digo assim, todo mundo acolhe no seu fazer. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico, todos, né? Todo aquele ambiente precisa ser acolhedor, mas todo mundo tem a sua função, né? Então, o psicólogo, eu digo isso, onde eu trabalho, né? O psicólogo é aquele que tem o tempo, né? Que tem o tempo para ficar um pouco mais, que não precisa ir lá dar conta de outras coisas que o paciente vai precisar. Né? E inclusive tá ali para reconhecer, para orientar esse familiar também, né? Olha, por que o médico não pode conversar contigo agora? Porque ele tá lá cuidando do teu familiar, né? Enfim, né? Como é que foi esse ou aquele procedimento? E a gente faz esse trabalho também de reconhecer
a importância de alguém olhar para aquele sujeito que está aflito, que é o familiar, que precisa de notícia, né, que está ali numa ânsia por entender sobre o futuro, né? Como é que vai ser o futuro de alguém que está entubado na UTI? Né? Existem hipóteses que não são as melhores, né? Então, o que isso causa nas pessoas, né? Que tipo de impacto que isso tem? E como nós trabalhamos com as emoções, com os sentimentos, né? A gente entende melhor sobre esse impacto, então a gente acolhe de uma forma específica. Por isso que precisa ter, não que os outros profissionais não devam e precisam fazer também isso, né, de acolher, de humanizar. Sim. Né? Até assim, ó, como é que é essa... Porque um hospital... né? Em função até da nossa cultura, da história, é o lugar do médico e do enfermeiro, não é? Assim, em tese, pelo menos. Mas hoje várias especialidades, ali estão fisioterapia, psicologia. Como é que é, né, essa interação entre as várias disciplinas, né? Vamos chamar assim, né? Ou vamos chamar assim, os vários saberes, né? Porque o psicólogo, ele está ali para escutar, então ele não sabe da pessoa que a pessoa vai falar porque é único, né? Exato. Aquele dizer ali. Mas o psicólogo sabe escutar, né? Então são saberes. Sabe que não sabe também. Isso, exatamente. Sabe que não sabe nada por isso e por que isso se escuta. põe a escutar. Essa ética. E como é que é essa interação, né, dentro de um hospital? Ai, olha, que interessante, né? É tudo, né? Acho que é quando o trabalho É o mundo. consegue acontecer. As especialidades começaram a existir pela necessidade justamente do específico, né? Do especialista, então, daquele que sabe mais. E durante muito tempo também a gente usava dessas especialidades para compartimentar o sujeito, né? Então quem sabia, né? Quem sabe de uma parte não sabe da outra parte. Então, né? A gente foi muito compartimentado enquanto um ser humano que está para ser cuidado. E é bem interessante quando a gente pode trabalhar com uma equipe que, ao invés de compartimentar com os diferentes saberes, justamente vai integrar. Né? Sim. Porque a gente tem que saber aproveitar as diferentes especialidades que hoje nós temos ao nosso alcance, né? Então, se eu vou lá e me especializo numa determinada profissão, eu não estou fazendo isso para me isolar, né? E sim, estou fazendo isso para que eu possa contribuir melhor com esses tantos outros. Quando o paciente é bem cuidado, tem que ser assim, né? Eu não acredito, né, que um cuidado seja bem feito se não for assim, né, com essa interação. É claro que é desafiador, é claro que para uns é mais difícil do que para outros, e inclusive de gerações, né? A gente vê que as diferentes gerações, muitas vezes, dos profissionais também. Eu acredito que, né, claro que temos profissionais mais antigos que justamente seguiram aprendendo, né, como a gente começou a falar, que conseguem fazer isso muito bem. Mas eu percebo que profissionais mais jovens têm isso mais naturalizado. Tu acha que é uma questão de formação? De formação. Eu tenho Vem pra da mim que é. universidade, daqui a pouco. Eu tenho pra mim que é. Essas coisas que a gente promove no hospital, né, como a gente chama de rounds, né? É engraçado até esse nome, né? Mas assim, essas reuniões, essas coisas. O que tem esse nome? O que seria? O round, né? É uma reunião dos diferentes saberes, né? Mas traz com ela um significado combativo ali, né? Mas quando ele é bem feito, ele não é combativo. Quando ele é bem feito, ele é justamente integrador, né? É uma reunião dos diferentes profissionais que vão abordar cada caso que está sendo acompanhado. Então, ali que o profissional específico vai saber sobre
E poder trocar, né? E vai saber sobre Aham, todas as outras áreas do paciente, como é que esse tratamento vai andar, enfim, né? Mas a gente percebe que os profissionais, de repente, que foram formados mais recentemente, eles já têm um pouco mais essa prática assim com eles. É mais natural, é mais tranquilo, é mais, né, assim, enfim, né, é esperado por eles, né, e já alguns profissionais de formação mais tradicional, né, tem talvez um pouco mais de dificuldade dessa troca, né, porque não aprenderam dessa forma, eu acredito. Não seguiram se dispondo a aprender, né? Eu acho que um pouco é isso. Não talvez da idade, mas dessa disponibilidade de, talvez, olha né? só, né? Tem outra forma, posso crescer com isso, né? É uma... E Carla, e o setting dentro de um hospital? Haha! Tô achando que eu ia te perguntar também. Ela me pega, O setting, como é que se dá, né? É possível um set, uma escuta, com uma caminha do lado da outra, uma sala de espera. O que faz possível uma pessoa ser escutada? O que torna possível? Boa pergunta. Isso do setting no hospital é talvez, né, um dos principais desafios assim, da psicologia hospitalar, né? E até motivo para ela ser muitas vezes desqualificada enquanto né, um espaço de fato, né, para escuta, né, para escuta psicológica, né, independente da linha teórica ali do psicólogo, aqui, né? que eu agora estou no vinho, aí eu vou te Fica comigo a água. Mas em relação a como fazer, né, e o que é necessário para esse setting, o setting no consultório, ele se forma também pelas paredes do consultório, né? Também pela poltrona, também pelo psicólogo que está ali sentado do outro lado, né? Ou atrás, no caso do divã. Mas são possíveis outros tipos de setting. Eu diria que não para um trabalho analítico, uma psicoterapia, né, que é algo diferente, que é algo que precisa de outros fatores. Mas a escuta, que é, né, o que vai fazer função ali, né, nesse sujeito que está na cama, que está na sala de espera, que está em qualquer lugar, né, que está também na escola, que está também né, na comunidade, porque psicólogos trabalham fora dos consultórios, muitos, não só no hospital. Nas emergências, como a gente teve na enchente. Exatamente. Né? Então, assim, é claro que a gente vai diferenciar esse trabalho de escuta mais ali imediata, né, naquela situação específica de um tratamento, de uma psicoterapia. Sim, vamos diferenciar, mas não desqualificar, né, porque ali onde tem um sujeito profissional que tem sensibilidade e que tem formação teórica e técnica, né, para justamente a formação teórica e técnica, dá pra gente a capacidade de instaurar esse setting, que aí nesse caso não são as paredes, mas que é a escuta, que é a disponibilidade. Se a gente senta do lado de alguém que está na sala de espera da UTI e a gente já, né, percebeu, porque a gente não escuta só com o ouvido, né, a gente também já percebeu que aquela pessoa demanda de uma escuta, a gente vai ali, claro que a gente cuida para que aquilo seja o mais íntimo possível, mas se tiver, né, outras pessoas ali, também vai acontecer, né? A gente chega pertinho, né, e diz que está ali para escutá-lo, né, e inicia então essa abordagem.
Vem muita coisa, é né? esse desejo de escutar, né? E me parece Esse que, é o então, setting, né? Este é o setting, porque se a pessoa quer falar e tem alguém que realmente quer escutar, não somente uma historinha, mas o que traz aquele sujeito ali naquele momento, momento subjetivo, não é? Justamente. Então, porque quando a gente fala de escuta e a diferença entre um acolhimento e uma escuta, né? Esse desejo de escutar. E é uma coisa muito interessante que eu lembro de um atendimento numa instituição em que a pessoa chegou para o atendimento, mostrou as mãos, que eram mãos de plantador, descascador de mato, Cortador de mato. cortador de mato, mostrou as mãos e disse assim, e a mulher ficou lá. A minha mulher ficou lá. Então, assim, às vezes, né, poder escutar isso que ele está me dizendo, que tem uma série, né, de questões ali, porque se eu não quisesse escutar aquilo, ele ia fazer aquilo e dizer, tá, e aí, né? Que mulher. Mas ele me diz assim, tu vê, olha de onde eu venho, olha o que eu faço, e ela ficou lá sozinha, né? Então eu acho assim de uma delicadeza e uma função importantíssima num ambiente, né, hospitalar, em que é necessário que os médicos e enfermeiros estejam mais atentos a outras coisas. Né? Que não é aquilo que é um sentimento, porque senão, se o médico não vai dar conta de fazer a sua função, não vai né? conseguir, né? Mas assim, uma coisa que também eu gostaria muito de te perguntar é sobre a doação de órgãos, porque eu acho isso de uma gentileza, de uma humanidade, e eu sei que tu tens um trabalho, né, com esse mote, tema, né? Como é que é esse trabalho? É uma oportunidade, né? Assim, em alguns hospitais onde os órgãos podem ser captados, não é em qualquer hospital que isso acontece, né? Mas onde isso acontece, a gente tem a oportunidade de ter uma comissão, aliás, nesse caso precisa ter uma comissão de profissionais, dentre eles médico, enfermeiros e pode ter psicólogo nessa comissão, né? Então eu tive o prazer e a felicidade de ter essa oportunidade de estar, né, junto a essa equipe. E é interessante, né? Porque a gente ouve muito sobre a doação de órgãos de uma forma muito romantizada também, né? Como muitas coisas na mídia, né? Mas quando a gente se dedica a esse trabalho, a gente vai olhar sobre todas as perspectivas que precisam ser olhadas. Então a gente vê sobre a perspectiva de quem precisa de um órgão, né? As campanhas trabalham nisso, né? Imagina, né? Se você precisasse de um órgão, se um familiar seu precisasse de um órgão. E sim, isso comove muito, né? Hoje em dia é muito comum muitos de nós termos familiares em lista de espera, né? Hoje são, me parece, agora me lembro, né? Talvez esteja errado esse número, mas perto de 50 mil pessoas em lista de espera no país, né? E a gente tende a pensar por essa perspectiva, né? Nas campanhas, e elas são extremamente necessárias, né? Porque essas 50 mil pessoas precisam desses órgãos. Mas dentro do hospital, a gente vai trabalhar com quem, né? Nesse hospital onde se captam os órgãos. Claro que tem um hospital onde vai ser feita, onde vão ser feitos os transplantes, né? Os implantes dos órgãos doados. Mas no hospital onde se capta, a gente trabalha com o familiar que está perdendo alguém, né? Então é esse outro lado da história que precisa ser abordado com toda delicadeza. E hoje a gente tem um trabalho muito valioso que as organizações de procura de órgãos, as OPOS, elas fazem, né? E olha, o nome é um nome sugestivo, né?
e às vezes estranho, mas essas equipes elas têm trabalhado cada vez mais na capacitação dos profissionais de saúde para trabalhar com essa outra perspectiva do familiar. Então, assim, quem está ali fazendo uma entrevista para doação de órgãos precisa se preocupar muito mais com aquela família estar bem acolhida e tomar uma decisão que vai ficar para a história dessa família tranquilamente, né, do que propriamente os órgãos que vão ser doados, né? Então, eu sempre digo, né, onde eu trabalho, é claro que a gente tá com as pessoas que precisam dos órgãos aqui na nossa cabeça. E a gente vibra quando uma família doa, né? Porque esse é o nosso trabalho. Sim. Mas se aquela família doa com dúvidas que vão fazer ela sofrer, é melhor que ela não doasse, né? Porque também aquela família vai sair dali com essa experiência. Então, o que faz mais pessoas dizerem que sim é esse respeito, é esse trabalho. Esse trabalho, né? De reconhecer que ali tem uma doação, que não é porque não precisa mais, né? Não, tem uma doação que é uma parte de um ente que está sendo, né? E tem uma pesquisa que foi feita, que a gente sempre lembra disso, que as famílias doadoras, elas apontam a doação de órgãos como um fator que abranda, que ajuda na elaboração do luto. As mães costumam. Ajuda nesse processo de elaborar essa perda, né? Claro que tem muito assunto aí, a gente podia falar só sobre mas isso. Mas deixa assim, ó, eu já estamos mostrando o nosso tempo, né? Ó, né? A gente fala. Consultório particular, está atendendo não só no hospital, né? Sim, consultório particular, presencial e online, né? Também hoje é uma possibilidade, né? Quando o paciente entende que sim, quando o terapeuta também percebe junto do paciente que isso pode funcionar, né? Isso é avaliado também de forma cuidadosa. Sim, porque não é todo. Não, né? o online é uma coisa maravilhosa, mas não são todos os pacientes que podem ser atendidos online. E em todos os momentos também, né? Coisa boa. Né? Prazer, tem muito café pra gente tomar ainda. E aqui, ó, agora a gente vai comer uma coisinha e o Vadia, meu Deus. Vem vadia, que vadia, meu Deus. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Vem vadia, meu Deus. Vem vadia, vadia, meu Deus. Vem vadia, meu Deus. Vem vadia, que vadia, meu Deus. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo.